caso de hoje é sobre um contato direto que uma família teve com um objeto completamente incomum que voava em alta velocidade sobre a sua propriedade e que em um momento foi possível ver que se tratava de algo tripulado. Esse roteiro é baseado em entrevistas dadas pelos relatores da história. Desde já pedimos que compartilhe o nosso conteúdo com quem você acha que vai gostar de conhecer os casos que postamos por aqui. Hoje vamos falar do caso Armando e Rosa, OVNI em Bálsamo. Essa história se passou em 1987 na cidade de Bálsamo, que é um pequeno município no interior do estado de São Paulo, que segundo estimativas do IBGE de 2020 tem pouco mais de 9.000 habitantes. É lá que mora a família foco dessa história, o senhor Armando, a sua esposa Dona Rosa e o seu filho, que nas matérias sobre o caso não tem o seu nome revelado. Uma família de origem humilde, onde os integrantes são conhecidos da cidade e ninguém vê motivos que os fariam inventar uma história do tipo. O modo de vida deles é bem rústico, numa casa colonial, sem coisas como livros, séries de ficção científica ou filmes que pudessem ter influenciado a sua fala, ainda mais na época em que essa história se passou. Quando você assiste a entrevista dada pelo Sr. Armando e a Dona Rosa, você percebe que são pessoas que muito pouco provavelmente diriam algo do tipo sem que tivessem contato real com alguma coisa no mínimo estranha, até porque em nenhum momento essa história gerou qualquer tipo de lucro para eles e na verdade eles nunca procuraram a mídia para falar sobre isso. Quem ficou sabendo de tudo foi a população que conhecia o casal e com o tempo, de boca em boca, o assunto chegou aos ouvidos dos pesquisadores do INFA, o Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais. Então o casal aceitou ceder uma entrevista contando o que viram e esse material foi gravado em vídeo pela TV INFA. A família tem uma grande fazenda na cidade e, entre outras coisas, eles faziam um plantio de feijão e para cuidar da sua plantação, o Sr. Armando seguia uma rotina diária onde desde bem cedo começava os seus afazeres, com o tempo ainda mais frio, para que por volta do meio-dia já tivesse terminado grande parte do seu trabalho. Em uma entrevista, ele conta que em um desses dias em que ele cuidava dessa plantação de feijão, mais especificamente no dia 4 de setembro de 1987, a sua esposa o acompanhava. Quando foi pouco depois das 11 da manhã, o casal já voltava para casa, então teria o seu horário de almoço. Pouco antes deles chegarem em casa, uma coisa aconteceu. A Dona Rosa percebeu olhando no chão que algo parecia estar fazendo sobre eles uma grande sombra e que essa coisa também mexia com a vegetação, como se um jato de vento abrisse caminho. Nas palavras do Sr. Armando, havia um risco no chão. Quando ela mostrou isso ao marido, o Armando então automaticamente levantou a cabeça e olhou para o céu. Ao redor deles, ele pôde ver uma coisa muito estranha. Havia um objeto pairando ali em cima que fazia pequenos movimentos e se distanciava e voltava a se aproximar. A Dona Rosa obviamente ficou muito assustada e diz que chegou a gritar: "Meu Deus, o que será isso?" O objeto então passou por cima deles em uma altíssima velocidade, sem fazer qualquer tipo de som, mesmo parecendo que se tratava de uma máquina com algum tipo de propulsão que pela velocidade era muito mais rápido que um avião. Nesse momento, o Sr. Armando diz que a altura que o objeto estava era de aproximadamente 20 metros.
Esse objeto se afastou do casal e ao longe começou a brilhar em diferentes cores, emitindo luzes vermelhas, em seguida azul, depois branca. Depois de emitir essas luzes pairando no céu, o objeto voltou a se movimentar, indo em várias direções muito rapidamente. A Dona Rosa, com medo, decidiu ir para casa, se afastar daquilo. O Sr. Armando ficou curioso sobre o que seria e disse para sua esposa para que ela fosse então para casa, porque ele iria seguir aquele objeto e tentar identificá-lo. Seguindo então esse objeto, Armando conta que aquilo ficou fazendo uma espécie de zigue-zague pela propriedade, mudando de direção sempre que ele tentava se aproximar. Isso teria durado pelo menos uns 4 minutos. Durante alguns momentos, o Armando achou que o objeto parecia que ia cair no solo, porque fazia movimentos muito bruscos de um lado para o outro, intercalando com paradas no ar onde ficava pairando. Depois disso, o objeto se distanciou uns 50 metros de onde o Armando estava e baixou sua altitude, chegando a quase tocar o solo, porém ainda ficou flutuando parado. Armando conta que a parte de baixo do objeto era completamente arredondada e a parte de cima tinha um aspecto oval. De repente, esse objeto se inclinou, virando a parte do topo na direção do Sr. Armando, e ele conta que o objeto começou a brilhar novamente. Armando voltou a se aproximar, ainda muito curioso, e foi aí que ele conseguiu ver que dentro daquele objeto havia, segundo ele, 2 homens, ou algo que pareciam homens, porque aparentemente eram de formato humanoide. Ainda segundo o relato, essas criaturas tinham olhos grandes e o Armando diz que eles eram olhos compridos, que tinham um aspecto que ele define que pareciam óculos. Então, na verdade, ele não sabe especificar se eram olhos ou uma espécie de proteção para os olhos. Eles tinham cabelos pretos e usavam roupas, pelo menos até a parte da cintura, onde o Armando pôde ver, que parecia feita com um tecido grosso e completamente fechada, preta, sem nenhum tipo de botão, zíper ou adereço. Enquanto permanecia próximo ao solo, o objeto tinha uma leve vibração e parecia ter um tipo de proteção à sua volta, que o Armando diz que parecia que estava dentro de uma bola de cristal que emitia uma luz avermelhada ao seu redor. Com esse objeto ainda parado ali, chegava na fazenda a cavalo o filho do Sr. Armando por uma estrada de terra perto de onde esse objeto estava. O filho também chegou a ver aquilo parado e no momento em que ele se aproximava, o objeto subiu aos céus em uma velocidade extrema, sumindo completamente. Depois desse dia, Armando diz que nunca mais o objeto apareceu, mas mesmo assim, nos dias seguintes, ele ia trabalhar com um certo receio de que aquilo voltasse. A Dona Rosa também relata que passou vários dias com medo e tem certeza de que o que ela viu não era nada natural. Era uma coisa estranha que ela não tinha como explicar, mas nunca viu nada parecido. Vale lembrar que na década de 80, no Brasil, existem vários relatos sobre objetos não identificados, tripulados, nas mais diversas regiões do país. Esse caso não é muito conhecido e gerou apenas pequenos textos e a entrevista como material de pesquisa, o que infelizmente não nos deixa muitos detalhes, mas percebendo a simplicidade como o casal Armando e Rosa contam o que viram, é nítido que algo muito incomum aconteceu naquela manhã que ainda hoje eles não têm como explicar. Comente se você conhece essa história, se mora na cidade onde aconteceu ou na região e se mais alguém chegou a relatar algo parecido. Você pode também sugerir outros temas para trazermos para o canal. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.